Sirva a Deus em sua mocidade. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. No livro de Eclesiastes, aprendemos que a mocidade é melhor aproveitada ao ser aplicada para o serviço a Deus. Vejamos Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, do 1 ao 7. Há aqueles que decidem adiar o serviço a Deus para poderem usar seus dias de mocidade para satisfazer seus desejos e desfrutar da vida. Podemos adiar nosso serviço a Deus para depois de atingirmos certa idade, ou, simplesmente, adiar para depois, sem sequer estabelecer um ponto de partida. O livro de Eclesiastes explica que as coisas que se fazem nesta vida são vaidade. Embora colher o bem resultante do trabalho nesta vida seja justo e uma dádiva de Deus, não satisfará o ser humano. O ser humano quer mais e, assim, buscará realizar mais e mais, a fim de colher ainda mais frutos. Mas, ainda assim, não irá se satisfazer. Então, o tempo passa e, quando chega a velhice, o ser humano percebe que tudo, de fato, foi uma vaidade e correr atrás do vento. Todos os resultados do trabalho realizado nesta vida não o acompanharão na morte, não o satisfazem conforme suas expectativas e nem lhe aproveitam muito na velhice. Portanto, Eclesiastes afirma o que realmente importa: lembrar-se do Senhor. Isto não se limita a reconhecer que ele existe. Significa torná-lo a prioridade na vida. As coisas desta vida não produzem nenhuma recompensa para quando a morte vier, e nem serão bem aproveitadas nos dias de avançada velhice. Por outro lado, o serviço a Deus produz fruto que será aproveitado tanto nos dias da velhice como após a morte. Servir a Deus se traduz em viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, podemos ficar tão envolvidos nas vaidades desta vida que nem veremos o tempo passar. Um dia chegarão os efeitos da velhice. A visão pode falhar, braços e pernas podem ficar fracos, a boca pode não mais conseguir mastigar como antes, e a audição pode não mais conseguir discernir os sons. A fragilidade decorrente da velhice traz medo. O cansaço físico chega mais rápido. Os cabelos perdem a cor e caem. O desejo sexual desaparece. A saúde física torna-se mais frágil. Com estas consequências da velhice em mente, é fácil notar como as coisas desta vida deixarão de ter o mesmo aproveitamento que tinham antes. E então, na morte, não aproveitarão mais para nada.
A parte espiritual do ser humano volta para Deus para julgamento. 2 Coríntios 5:10, Hebreus 9:27. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9:27. Portanto, ao invés de dedicar os dias da mocidade para a vaidade de satisfazer desejos egoístas e correr atrás do vento, por que não dedicar tais dias preciosos para algo que conceda recompensa realmente duradoura? Usar os dias mais produtivos do ser humano para priorizar satisfações temporárias é um grande desperdício. Os efeitos da velhice poderão restringir muito bem o que se pode fazer pela prática da palavra de Deus. Uma pessoa que se converteu ao Senhor em uma época bem tardia de sua vida, provavelmente já deve ter pensado: por que não me converti antes? A resposta, provavelmente, vai estar relacionada com as coisas passageiras desta vida. Não deixe para depois o bem que você pode fazer agora. Se você ainda está em seus dias de mocidade, coloque-os em bom uso com algo que realmente vale a pena: servir a Deus. Se seus dias de mocidade se foram, apegue-se ao Senhor da mesma forma, pois isto é proveitoso tanto na juventude quanto na velhice, e mais ainda, para além da morte. Obrigado por sua atenção.